Olá, você está no canal Sagrado Feminino Solana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. Vamos fazer uma leitura livre hoje para ver o que a espiritualidade traz para a gente. Conforme o que sair aqui eu coloco no título. Já vou pedindo o seu like, agradeço quem já entra dando like, quem está todos os dias aqui comigo. Deixa eu baixar um pouco a câmera, que fica melhor para vocês enxergarem. Lembrando, gente, que todos os vídeos do canal são atemporais, eles valem para o momento que você abrir eles aí, não tem um prazo de validade. É só você adaptar o seu gênero e o da pessoa. Pega o que é para você, o que não é, você descarta, agradece que é para o coleguinha que está assistindo ou vai chegar aqui para assistir. Que vale para qualquer hora, qualquer momento que aparecer o vídeo aí para você. Lembrando também que não existe uma sentença, a energia de hoje é 7 dias. Tá, eu tô de férias das consultas particulares. Se você quiser consulta, gente, quando eu retornar, manda um e-mail lá, que eu passo o WhatsApp para você, tá bom? Temos oração todos os dias às 18, juntamente com a Casa do Caminho. Não pode orar com a gente aí 10, 15 minutinhos diariamente no horário das 18? Deixa o pedido de oração. Quer contribuir, tem o coraçãozinho, valeu demais. O e-mail também é chave Pix. Que Deus abençoe e multiplique todos que já ajudaram o canal, o que vão ajudar. Você pode hypar os vídeos, até 3 vezes por semana é gratuito, você ajuda o canal a ficar sempre em evidência. Se inscreva, gente, não esqueça de fazer a sua inscrição, assim você não perde o canal de vista. E ativa o sininho para toda vez que eu botar algo aqui ou lá na comunidade, você recebe a notificação. É só um cliquezinho, não custa nada, é gratuito e às vezes sai a inscrição, às vezes sai o sininho, aí você ativa de novo, por gentileza. Aqui no canal a gente trabalha com espiritualidade e mediunidade. Diariamente, Frei Rogério e Dona Miriam, de vez em quando Dona Rosa, trazendo as mensagens. Então é importante você pedir para o seu mentor, para o seu anjo da guarda, trazer aqui as respostas e abrir o seu entendimento do que é dito aqui. Podemos começar, Frei Rogério? Mentaliza aí uma pessoa ou mentaliza você. Vamos ver o que a espiritualidade traz pra gente? Vamos começar aqui primeiro com o oráculo aqui do Kedavian, pra gente ver mais ou menos do que a espiritualidade vai falar mais forte, quais as energias predominantes aqui das pessoas presentes na mesa. Gratidão aí por todos os comentários. Tá? Ajuda no engajamento, os comentários à minha pessoa, comentários carinhosos, comentários do canal aqui do trabalho, gratidão. Vamos ver então, tá começando a dar calor, Frei Rogério. Começando. Por mais que a estufinha tá ligada, a gente começa a dar calor. Começa a movimentar as energias. Então vamos lá, mentaliza aí a pessoa, mentaliza você. As cartas estão saltando. Último corte. Ok. O dançarino. Caminho chuvoso, ou chovendo caminho. O santo. Aranha. Perseguidor, o Marte, comunhão. Aqui é o seguinte, tá? A predominância da mesa aqui a maioria era de pessoas que tinham compromisso, namoro, noivado, casamento, morava junto. E aqui, gente, tem o seguinte, tá? Tem uma pessoa aí que eu já vou dizer que stalkeia você ou busca muito saber de você. E a grande maioria aqui deve estar afastado ou sem se falar. Pode ser que o afastamento seja físico, até geográfico, mas pode ser que se está junto ou ainda está tendo algo, mesmo que a distância, seja algo aqui que tem um distanciamento emocional. Estão se falando muito pouco. Tá? E aqui eu já vou dizer para vocês que essa pessoa que você trouxe para a mesa é uma pessoa aqui, gente, muito vitimista. Ou então que no presente momento está querendo ser a vítima da situação de algo que aconteceu. É alguém que, embora saiba muito bem a responsabilidade que tem nas coisas, nas questões, no que aconteceu,
Tá querendo muito jogar aqui a responsabilidade, a culpa, o fardo em cima de você. Ou então é uma pessoa que quer jogar a responsabilidade em uma situação, em um problema. Se essa pessoa que você trouxe para a mesa é comprometido, comprometida com alguém, era um triângulo, ou então vocês separaram e hoje a pessoa tem outra pessoa, ou você já tem uma outra pessoa, está mostrando aqui. O que acontece também é que para aqueles casos onde a pessoa é comprometida, comprometido, ou é você que tem alguém, é como se tivesse uma preocupação muito grande pela reputação, pela imagem que criou, pela imagem que apresenta para a sociedade. O que vão falar, o que vão pensar se eu separar, o que a sociedade vai falar, a igreja vai falar, a minha religião vai falar, tá? O que os vizinhos vão falar. Essa pessoa se preocupa muito, ou é você, com a reputação. E é uma pessoa que tem crenças limitantes, é uma pessoa muito teimosa, muito inflexível. Para alguns, essa pessoa não toma nenhuma atitude por orgulho, por ego, por vaidade, porque é turrão, tá? E tem aqueles casos onde a pessoa quer sustentar uma imagem, tá? Social que ela criou. Então, por exemplo, se era o pegador, né? É uma pessoa que não quer se comprometer porque quer manter essa imagem de pegador, de pegadora. É o machão, quer manter a imagem de machão, né? Principalmente aqui para os casos onde é uma pessoa machista. É uma pessoa que botou aquela imagem de que não corre atrás de ninguém, que é incrível, maravilhoso, e não quer voltar atrás, não quer tirar essa imagem. E aí sustenta e mantém. É uma pessoa com muitas crenças limitantes, principalmente para aqueles casos que vocês têm algum tipo de diferença de idade, de etnia, de religião, de classe social. Tá? Tem alguns aqui até que a pessoa coloca como diferença até o fato de vocês morarem em localidades diferentes. Por exemplo, eu moro bem, eu moro num bairro nobre, e você, consulente, mora lá na favela. Então é uma pessoa cheia de crenças limitantes, até nesse tipo de coisa. Eu moro no país X, que é um país evoluído, você mora no país tal. É uma pessoa muito preconceituosa, muito cheia de crenças limitantes. Se é casais de gênero aqui, homoafetivo, é uma pessoa que talvez não sai do armário por causa disso, não larga o casamento que tá porque quer manter a aparência e não assume a sexualidade, tá? Essa pessoa aqui sempre é a vítima de tudo e de todos. Ela sempre coloca essa imagem de que ela é o certinho, ela é a certinha, ela é a dona da verdade e da razão. O santo aqui lembra muito o Papa, né? O Papa é o representante de Deus na Terra. Então a verdade está comigo, eu sou a verdade, tudo que eu falo é a verdade. E essa verdade é lei, é regra, né? De uma forma até muito rígida. É uma pessoa que tem umas coisas conservadoras muito rígidas, mas acaba sendo hipócrita, tá? Porque é uma pessoa aqui que ela cria as armadilhas, as teias, e ela mesmo se enrosca nas coisas. Então, por exemplo, é uma pessoa aqui que ela dança conforme a música, tá? Conforme a situação que ela tá, ela dança conforme a música, mas para todo mundo ela bota aquela banca de rigidez, de conservadorismo, tá? É uma pessoa que gosta muito de colocar os outros aos pés dela, ou submeter os outros às vontades dela. Sou eu que mando e você obedece. Eu sou a lei, eu sou a verdade, eu sou tudo. E gosta muito de subjugar os outros, gosta muito de mandar nos outros, de submeter os outros às regras dele ou dela, mas ela não se submete a regras. Embora ela finja ou ele finja muito bem, que é todo certinho. Essa pessoa mostra hoje uma preocupação muito grande, numa análise muito grande de como solucionar, como resolver as coisas com você. Mas se vitimiza muito e não quer assumir responsabilidades, nem do que ela fez, nem do que ela disse, nem do que ela tem que mudar e é culpa dela, né? Não quer assumir a responsabilidade, talvez, de entrar num relacionamento sério com você, quer ficar solteiro, quer ficar solteira, para aqueles casos, né? Que quer manter a imagem aí do pegador, da pegadora, eu não me apego a ninguém, ninguém me domina, né? Sou eu que mando, esse tipo de coisa. Porque para alguns aqui tem, tá? Uma pessoa que não se compromete, parece que não quer casar, não quer morar junto, não quer assumir um compromisso sério, porque quer manter a imagem que tem aí.
né? Não é qualquer um, qualquer uma que eu vou aceitar para casar comigo, cheio das exigências, né? Exige mundos e fundos do outro, mas não dá o mesmo, porque é hipócrita, tá? Para outros casos aqui, é uma pessoa que persegue muito as questões de dinheiro, porque aqui no lado negativo, que seria o Papa falar da ganância, acumular bens, juntar bens, é uma pessoa que talvez não saia da relação que tá porque não quer desmanchar patrimônio, bens, tá? Ou é uma pessoa que adquiriu coisas durante a vida, sozinho, solteiro, né? E é aquele tipo de pessoa, eu não vou entrar numa relação para arranjar só pessoa interesseira que vai tirar tudo que eu tenho de mim. Como se todo mundo só tivesse interessado no que ele tem, no que ela tem. Né? É aquela pessoa que tem umas paranoias aí de que só vai se aproximar de mim porque quer tirar alguma coisa, quer tirar alguma vantagem. E aí acaba ficando solteiro, solteira, não se compromete. Ou então é uma pessoa que se associa com outras pessoas em relações de amizade, relações afetivas, visando o que o outro pode proporcionar, pode oferecer. Essa pessoa pode me abrir portas, essa pessoa tem patrimônio e pode agregar com o meu. Ou eu não tenho nada e essa pessoa tem, então é lá que eu vou. Tá? É uma pessoa que tem muitos sentimentos aqui por você, ó. Essa carta da comunhão mostra aqui muito parecido com os amantes, mas é uma pessoa muito cheia de dúvidas. Para aqueles que têm patrimônio, outras relações, ou é sozinho e pensa muito no patrimônio, todo mundo que se aproxima de mim é interesseiro, interesseira. É uma pessoa cheia de dúvidas e, de novo, não assume a responsabilidade do que faz, não assume a culpa que tem e joga nos outros, joga na situação, joga na circunstância. Tá? Essa pessoa, gente, aqui, ó, ela tenta, de uma certa forma, aqui para alguns, evitar a todo custo, muitas vezes, o destino dele ou dela. Tá? Por exemplo, é uma pessoa aqui que ela é muito gananciosa, porque ambição é algo bom, mas ganância não. Ela não aceita que ela não tem uma posição social, ela não aceita que ela não é rica, ela não aceita que ela não tem o que ela merece, entende? Eu mereço ter muito mais, eu mereço ser rico, eu mereço ter mansão e iate, eu mereço ter jet ski, eu mereço ter carro importado. É uma pessoa que ela se lastima muito aqui pelas questões de dinheiro, de patrimônio, tá? Só que é uma pessoa, gente, que ela aparentemente ela persegue e não consegue chegar onde ela quer. Por quê? Porque ela é toda torta. Tá? Justamente porque ela finge ter uma moral que não tem, ela finge uma imagem de uma coisa que ela não é. Tá? E é uma pessoa que, como eu disse, tudo tem que ser sempre do jeito que ele ou ela quer, sou eu que mando. E aí vive nesse frenesi. Tá? Inclusive para alguns aqui é uma pessoa que trabalha muito, mas não consegue adquirir as coisas, ou quando adquire perde, não consegue manter. É sempre uma dança com o destino de um passo para frente e dois para trás. E é justamente porque essa pessoa tem esse tipo de conduta, esse tipo de pensamento, para algumas coisas, é uma pessoa bem neandertal, parece uma pessoa das cavernas. Sabe? Porque ela quer, as coisas têm que ser como ela quer. Se não é como ela quer, ela rejeita. Se não é como ela quer, ela joga fora. Ela taca fogo, ela explode, ela lança tudo fora. E aí ela não consegue consolidar nunca nada. Ela tá sempre espalhando. Ela junta e ela mesma espalha. Ela junta, ela mesma espalha. E depois ela banca a vítima. Tá? Vou dar um exemplo aqui no que tá mostrando para mim. Para alguns é uma pessoa aqui que já teve vários relacionamentos e teve que recomeçar a vida várias vezes. Né? Aí ela constrói uma determinada coisa, um determinado patrimônio, está construindo algo e daqui a pouco ela mesma faz alguma coisa errada ou ela não muda essas crenças limitantes, esses preconceitos, essa cabeça dura e ela mesma bota tudo a perder. E aí ela tem que começar tudo de novo, a juntar tudo de novo, a comprar tudo de novo. E aí dele ser a vítima, o mártir, né? Porque a pessoa fez isso para mim, a pessoa se aproveitou de mim. Né? Porque a pessoa fez esse mal para mim, quando na verdade a culpa é dela mesma. Tá? Ela tá sempre aqui chovendo no molhado, é uma pessoa que vive chovendo no molhado.
Para outros casos aqui, é uma pessoa que ela finge muito bem que ela é certinha, que ela é moralmente correta, mas por baixo dos panos aqui, ela faz coisas que bota tudo a perder. Aí ela é infiel por baixo dos panos, né? Aí ela é uma pessoa que ela é desleal por baixo dos panos dentro da relação, escondidinho, escondidinha, como se ninguém fosse ver, ninguém fosse perceber. Mas a lei de causa e efeito tá vendo, né? E aí ela acaba sendo sempre perseguida, ó, pelo próprio mal que ela faz, pela própria conduta dela, pelos próprios erros que ela mesmo se embaraça e se emaranha na teia. E depois se faz de vítima, tá? É o tipo de pessoa que eu vou dar um exemplo do que tá mostrando aqui. Ela vai, trai você por baixo dos panos, escondidinho, fica muito tempo nessas condutas fazendo esse tipo de coisa, e quando é descoberta, você tem uma reação, tem uma consequência, aí separa, aí divide bens, aí dá um problemão, porque ela foi descoberta na mentira dela, botou, a casinha caiu, aí o que que acontece? Aí ela chora as consequências do que ela recebeu, aí ela culpa você, ela culpa o mundo, ela culpa o destino, e a culpa não é dela. E aí tome ela ter que recomeçar tudo de novo, e ela é a vítima, ela é o sacrificado, ela é o coitado. E ela não muda nem a conduta, nem a forma de pensar, tá? Entra ano e sai ano, ela continua com a mesma cabeça de pedra, com a mesma visão, que é ela que tá certa e os outros estão errados. Ela faz tudo sempre certo e os outros fazem errado. E quando ela erra, ela sempre tem uma justificativa do porquê ela errou. Eu fiz isso, por exemplo, eu traí você porque você não estava me dando mais atenção. Eu fui buscar na rua porque eu não tinha dentro de casa. É esse tipo de desculpa. Eu fiz escondido, né? Ou eu escondi de você porque você me obriga a esconder as coisas de você. Esse tipo de conduta, tá? Ela nunca erra. É sempre os outros que erram. O julgamento dela é sempre que ela tá acima de tudo e de todos, acima do bem e do mal. E é extremamente teimoso, teimosa, essa pessoa. Esse aqui, gente, fez uma teia que ele mesmo se enredou. E é uma pessoa que ele causa, ou ela causa, a própria infelicidade dele ou dela e causa a infelicidade dos outros. Aí, ó, os demônios, daimons, os familiares. Aqui também tem uma situação, a onça, o jaguar, a jornada, o falecido, o morto, a reunião e a viúva. Aqui realmente, ó, tem muitas pessoas que separaram ou estão afastadas. Tá? Essa pessoa fica chorando o seu afastamento, se ela botou você fora, se ela mandou você embora, ou ela fez coisas que fizeram você se retirar, você desistir da relação, agora tá lá chorando que nem um viúvo, uma viúva de pessoa viva. Tá? É uma pessoa aqui que realmente, ela em vez de consolidar, ela destrói as próprias relações, e não é só com você aí no afetivo, não. Ela destrói o relacionamento familiar também aqui, ó. O morto e os familiares. Aqui se trata dos familiares das bruxas, mas aqui eu interpreto como a família. Outra coisa que essa pessoa tem, tá? Para alguns, não é para todo mundo. Essa pessoa tem muitos vícios, excessos, repetições, compulsões aqui, ó, nos daimons. Tá? Pode ser vício de qualquer coisa, bebida, entorpecente, jogo, promiscuidade, vício de trair, de adulterar, vício de contatinho, vício de se exibir, ou então é excesso de ira, de luxúria, de ego, de orgulho, vaidade, teimosia, raiva. Ou é compulsão porque come demais, compulsão porque gasta demais, compulsão porque é um acumulador, uma acumuladora. Tá? Ou então repete sempre as mesmas coisas, como eu disse, é uma pessoa que tem uma dificuldade de mudar. Tá? E ela traz transtorno para as relações até familiares. No presente momento aí, as relações com a família dessa pessoa não estão das melhores. Seja a família que ela tem, se ela tem uma esposa, um marido, se ela tem filhos, pai, mãe, irmãos. Ela vive em conflito e perturbação, para muitos até briga, discórdia, treta com a própria família.
E quando ela tem uma família ou ela monta uma família, ela faz a mesma coisa. É uma pessoa que tem muita raiva, muita ira reprimida, aqui, ó, Jaguar e os Diamonds. Tá? É uma pessoa raivosa, é uma pessoa rixosa, é uma pessoa de pavio curto, brigona, e ela é assim em todos os tipos de relação, familiar, afetiva, amizades, trabalho, tá? É uma pessoa aqui na reunião, ó, ela não sabe viver em sociedade, tá? A verdade é essa aqui, essa pessoa não sabe viver em sociedade, ela bota aqui a imagem, né? Do Papa, do Santo, que ela convive muito bem em sociedade, ela é tolerante, ela se dá bem com todo mundo e aparentemente tem mesmo, ela tem essa casca. Aquela pessoa educada, bom dia, boa tarde, não se mete na vida de ninguém. Mas é só uma aparência, é só uma casca. Porque a uma, duas, essa pessoa tá brigando com o vizinho, ela tá brigando no trânsito, ela tá brigando no trabalho, ela tá brigando na faculdade, ela tá brigando em qualquer lugar. Tá? Ela não domina aqui os instintos mais primitivos. Aqui é os 7 pecados capitais e aqui é como se fosse a força, os instintos mais primitivos e básicos: raiva, orgulho, ego, luxúria, desejo carnal, ganância. E essa pessoa precisa se libertar, desapegar de tudo isso, passar a foice em tudo isso e começar do zero, mas ela não começa nunca essa jornada, ó. Sabe, de verdade ela nunca começa, ela se propõe, agora eu vou mudar. E aí ela repete, ela cai de novo no mesmo padrão. Tá? E aí o que acontece? Ela nunca inicia a jornada da alma, a jornada para dentro. E aí, por consequência, ela tá sempre chorando tudo que ela perde, tudo que ela destrói, tudo que acaba e tendo que recomeçar uma nova jornada. Tá? É o tipo de pessoa que ela junta com uma mão e ela espalha com a outra. E aqui eu não vou esconder de alguns, tá? Tem alguma situação na família dessa pessoa que não tá das melhores. Inclusive aqui Frei Rogério tá dizendo que tem familiares doentes aqui, ó. Tá? No xamanismo, gente, o jaguar, a onça, quando o xamã tá dentro da tenda fazendo a cura, né, ficam 2 onças ou 2 jaguares, um preto e um branco em torno, tá? Dentro do simbolismo do xamanismo. Um vai, entre aspas, comer os espíritos da doença que estão fazendo a pessoa ficar doente, né, vai capturar e vai se alimentar, e o outro é o que vai ajudar a curar. Então eu vejo muito uma situação aqui que pode ser a pessoa ou familiares aqui que estão com problema sério de saúde, tá? E eu não vou mentir para vocês, essa pessoa finge aqui, ó, que se preocupa com esses familiares, tá? Finge uma preocupação, finge um zelo, para botar a máscara social, mas no fundo, essa pessoa tem a maior raiva de ter que estar cuidando dos parentes ou ter que estar tendo que lidar com os problemas dos outros, porque é uma pessoa bem egoísta, sabe? Então aqui se ajuda pai e mãe doente, irmão doente, filho doente, faz por uma obrigação moral, faz para manter a imagem social, faz para manter a imagem religiosa para aqueles que são metidos a religiosos, mas no fundo tem a maior raiva de ter que ajudar, de ter que cuidar, de ter que fazer e se puder não faz, tira o corpo fora. Mas quando ela precisa dos familiares, ela corre, né? Para daí fingir uma certa humildade e poder se aproveitar dos familiares. E é uma pessoa extremamente gananciosa, tá? É uma pessoa que ela se preocupa muito com os bens materiais, então aqui eu não vou mentir. Se é um caso onde tem um familiar doente que precisa de dinheiro para um tratamento e ela tiver que abrir mão de alguma coisa dela para ajudar, gente, ela vai fazer para manter a imagem de bom filho, boa filha, perante a igreja, a sociedade. Mas ela vai ficar com a maior raiva por dentro de ela ter que estar gastando, ela ter que estar usando o tempo dela, ela ter que estar se desgastando e se preocupando com essas pessoas. Ela não tem paciência nenhuma para aturar os problemas dos familiares, a doença dos familiares. Ela só quer sempre a parte boa, as reuniões familiares de sentar, comer, tá todo mundo bem, todo mundo bonitinho. Se começar a trazer problemas para ela, que na cabeça dela não pertencem à vidinha dela, ela bota a máscara, mas no fundo ela tá morrendo de raiva aqui de as pessoas estarem incomodando ele ou ela. Tá? Só que ela é uma pessoa extremamente falsa nisso.
tá? Muitas vezes aqui, se ela puder, até se faz de morto, se faz de morta. Tá? Não tenho tempo, não posso, eu trabalho muito, bem egoísta, bem ganancioso, eu não posso faltar trabalho, tá? Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não vou abrir mão, não vou vender isso, isso e isso para ajudar ninguém, tá? Aí depois acaba fazendo, que é para manter a imagem, mas fica praguejando pelas costas que teve que fazer. É o tipo de pessoa, gente, que se não vai ganhar nada com o que tá ajudando os outros, faz só para manter a máscara, não faz por amor, não faz por empatia. Aliás, empatia pelo próximo, essa pessoa tem muito pouco, mas ela finge muito bem. Tá? Inclusive, ela finge muito bem aqui nas questões do trabalho. E essa pessoa tá chorando muito as pitangas aqui com relação a você. Tá? Por ter perdido, ou ter jogado fora, ou ter trocado você, porque alguns aqui, ó, trocou. Tá? Alguns aqui trocou você por outra pessoa. Mesmo que seja uma pessoa que ele não trocou com uma traição física, ou ele não trocou de estar com a pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Tava cheio de contatinho, você descobriu e estragou a relação. Ou tava cheio de contatinho e você nem sabia que tinha contatinho, né? Mas aí veio a espiritualidade e disse, você tá fazendo coisinha por baixo dos panos, pois eu vou tirar a pessoa de você. Né? E aí, por um outro motivo, se separaram e ela escondia aqui as traiçõezinhas, as conversinhas paralelas, né? Ou então aqui era uma pessoa que estava sempre voltando para o passado, as ex do passado, comparações, até que chegou um ponto que você não aguentou mais, você largou fora. Seja lá o tipo de traição e de adultério que essa pessoa cometeu, né? Que você ficou sabendo ou não, ou que ela trocou você por outra pessoa, ou trocou por quem tinha mais grana, qualquer coisa. Tá? Essa pessoa está colhendo o que ela plantou. E hoje, se ela está tendo perdas aqui de vários setores, porque aqui tem uma pessoa que está tendo perdas até financeiras, como eu disse, tem caso de doença na família, tá? Ou ela está doente. E aqui eu vou dizer uma outra coisa que o Frei Rogério está falando. Se em algum momento essa pessoa praguejou a sua família, ela desejou mal para familiares seu, ela praguejou porque eram familiares que não queriam vocês juntos, ou eram familiares que interferiam na relação, né? Ou por algum motivo ela praguejou, ela amaldiçoou, ela desejou mal para familiares seu, isso está voltando para ela, tá? De repente aí não se dava bem, vamos supor, com sogro, com sogra, né? Tinha uma rixa e aí disse uma coisa negativa lá. Para seu pai, para sua mãe, para seu irmão, para sua irmã, para seu filho, para sua filha, tá voltando para ele ou para ela, principalmente se praguejou, desejou mal. E aqui tá mostrando também que se essa pessoa já desejou mal para você ou tá desejando mal para você, isso tá voltando para ela. Tá? E quanto mais essa pessoa aqui vibrar no negativo aqui dos Diamonds, ó, tá tentando aí rogar praga para você, maldição para você, desejar coisas ruins para você por recalque, por raivinha, por inveja, seja lá pelo que for, mas ela tá atraindo isso para ela, para a vida dela, para a família dela, tá? Pedir e receberei, só que ela tá pedindo para você e tá recebendo nela. Aqui também tem uma pessoa, para alguns, que pode estar recorrendo a familiares para ajuda financeira, tá? É que nem eu disse, ela não quer ter que cuidar de pai e mãe, ela não quer ter que cuidar dos filhos, ela não quer ter que cuidar de ninguém, porque é uma egoísta total, mas na hora que ela precisa, ela sabe correr para os familiares. E aí são sempre eles, ou alguém da família, ou mais de uma pessoa da família que socorre. Tá? Inclusive tá mostrando aqui que se ela tá com dificuldade financeira para pagar uma pensão, seja para você ou para uma outra pessoa que ela paga a pensão, talvez está recorrendo até outros familiares, está pedindo para um irmão, para uma irmã, para um pai, para uma mãe, para um filho, para uma filha, tá? Dinheiro para poder aqui pagar as contas ou pagar uma pensão, tá? Pagar dívidas. Aqui também tem uma pessoa extremamente vaidosa, não é só orgulhosa, tá? É uma pessoa vaidosa, mas, como eu disse, é uma pessoa que tem muito sentimento por você, uma pessoa muito apaixonada que você desperta nele ou nela os instintos aí da libido mais primitiva, mas é uma pessoa muito guiada, gente, sempre pela coisa da carne e da matéria. Se vocês perguntarem para mim se é uma pessoa espiritualizada, não. É uma pessoa totalmente material e carnal. E se ela tem uma religiosidade que ela pratica,
e mostra lá para todo mundo, é tudo falso, tá? Essa pessoa é extremamente carnal, material. O negócio dela é dinheiro, é prazeres sensoriais. É uma pessoa que tem uma tendência, gente, a tudo que tipo de excesso, de trair, de adulterar, tudo que é os 7 pecados capitais, essa pessoa tem uma tendência forte, já teve uma tendência forte na vida, mesmo que ela mascare aqui, ó, dentro de uma religiosidade, dentro de eu sou certinho. É tudo uma casca, é tudo hipocrisia. É faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Por baixo dos panos faz. Tá? Eu não vou entrar no mérito, nos detalhes do que tem aqui. Tá? Mas para alguns casos aqui, essa pessoa já fez coisas na vida dela aí por causa desses excessos que ela tem, que ela não se orgulha. Ela até tem vergonha até de olhar no espelho aqui, coisas que ela fez. Por exemplo, já agrediu uma pessoa a ponto de machucar muito, sem vergonha. Tá? Seja parceira, amigo, colega. É uma pessoa que já fez coisas aí na parte sexual aí que não se orgulha. Tá? Desde sair aí com garoto e garota de programa, umas parafilia torta, trair, adulterar, fazer um monte de nojeira na parte sexual, tá? Que ela mesmo sente nojo, sente asco dela mesmo quando se olha no espelho. Tá? Então talvez hoje tá lá esquentando o banco de uma igreja, apontando o dedo para todo mundo, mas tudo que ela aponta o dedo ela já fez. Ou ela fez podridões que as pessoas nem imaginam. Tá? Mas ela gosta muito de apontar o dedo para os outros, né? Aquele tipo de pessoa, ah, eu agora mudei, encontrei Jesus, não faço mais. Aí eu tenho direito de apontar o dedo para todo mundo que faz ou fez que é nojento, que é mau caratismo, que é pessoa que não presta. Mas ele ou ela faz escondido até hoje algumas coisas, tá? Bem escondidinho. E para alguns aqui eu vou averiguar se tem magia no lombo dessa pessoa. Vou tirar uns bilhetes aqui do que essa pessoa diria para você no dia de hoje ou você diria para ela. 1, 2, pode falar, Frei Rogério. Esse, 3, 4, 5 e uma borboletinha. E essa pessoa finge muito bem, tá? Ela finge que hoje ela não faz mais todas essas porcarias que ela já fez na vida, essas nojeiradas, tá? Mas algumas coisas ela continua fazendo sim, escondida, outras realmente ela parou, mas aí ela sente ranço, nojo, vergonha dela mesma e aí ela se acha no direito de apontar quem faz, mas ela já fez também na vida. É 2 pesos e 2 medidas. Vou te provar que mudei e hoje sou nova criatura. Inclusive vai ter alguns aqui que vão chegar com esse papinho. Encontrei Jesus. Não tenho mais aquele vício, não tenho mais aquela parafilia, não sou mais ganancioso, não tenho mais aquele excesso. A justiça divina não falha, a lei do retorno é implacável. Olha aí que eu falei. Ó. E tudo que essa pessoa desejou para você e tá desejando para você, para familiares seus, tá voltando com força para ele ou para ela, tá? Já voltou, está voltando ou vai voltar. Meu sonho é ficar com você para sempre. Mas aparentemente não está fazendo nada, alguns nem falando. Você me completa e me compreende como ninguém. Pensar em você é quase uma obsessão. Eu disse que esse aqui está stalkeando, tá? Ou está perguntando de você aí para alguém. Você sempre será meu anjo. E como eu sempre digo quando sai essa cartinha, e ele provavelmente ou ela foi o Satanás na vida de vocês, né? O capiroto em forma de gente, o Timba, o Duba, inclusive saiu os Diamonds ali. Né? Essa pessoa aí foi literalmente o capeta. Vamos ver mais? Uma energia da pessoa, por gentileza, Frei Rogério. Como é que tá vibrando? Em relação a você no dia de hoje. O mundo. Aqui é o seguinte, tá? A estrela. Essa pessoa realmente é muito orgulhosa, é muito vaidosa. Ela se acha o centro do universo, tá? A última Coca-Cola do deserto aqui, ó. Não é à toa que saiu ali. Aqui, essa pessoa até pensa no início, no reinício com relação a você. Mas ela também pensa aqui, muito no início, reinício sozinha, tá? Sem você. Eu sinto muito uma questão de dualidade.
É como se ela tivesse, inclusive aqui ela tá com 2 tochas. Ela tá tendo consciência do que ela fez, do que ela é, de onde ela erra. Mas ao mesmo tempo que ela quer iniciar ou reiniciar com você, tendo consciência de tudo isso, ela também não quer ter que mudar. Então ela fica muito dividida aqui entre encerrar um ciclo definitivamente com você e começar um novo sozinha para outro lado, e ao mesmo tempo voltar atrás e reiniciar com você. Mas ela sabe que para reiniciar com você, ela tem que mudar muita coisa nele ou nela, na personalidade, ou no comportamento, ou na conduta. Tá? E é uma pessoa muito orgulhosa, é uma pessoa, como eu disse, ela se acha o dono, a dona da verdade. Né? Ela que está sempre certa, os julgamentos dela que estão sempre certos. E aí você pergunta para mim, mas ela tem consciência, Alana, que ela é um ser humano tóxico, as cacas que ela faz, ela tem. Mas é como se ela tentasse sempre justificar, ou como se ela tentasse não olhar para as falhas dela e ser mais fácil projetar nos outros. Tá? Aqui é o princípio da individualidade. Essa pessoa não tem esse processo de individuação bem definido. Tá? Ela olha para a sombra que ela tem dentro dela, ela constata, ela sabe que ela tem aquela podridão dentro dela, mas ela não cura, ela não muda. E aí ela não faz o processo de individuação e não se torna uma pessoa inteira. Ela é uma pessoa toda fragmentada. Emocionalmente, mentalmente. Ela não tem essa integridade. Então, ela sempre vai entrar num relacionamento e estragar tudo. Porque ela não entra inteira, gente. Ela entra sempre toda fragmentada nas relações. E aí, ela não estando inteira, ela não estando equilibrado lá do luz e sombra, o sagrado masculino e feminino dentro dela, que Jung chamava lá de ânima e ânimos. Ela não estando equilibrada nisso, gente, ela não está inteira. Então, toda relação que ela entra é fracassa, ela afunda. E ela sabe, ela tem consciência que a culpa é dela, tem. Só que ela tenta ignorar, ela tenta não enxergar. A própria consciência dela diz, acusa, mostra. Mas ela não quer enxergar que o problema está nela, que o problema é ela, que ela tem que curar isso. É mais fácil jogar a culpa nos outros, projetar o que ela tem de errado, de sombra, de ruim nos outros. O problema dessa pessoa toda, gente, é o ego. Tá? Tanto o ego inferior que faz ela ser assim, ter esses excessos, compulsões, vícios, egoísmo, apego, orgulho, teimosia, como o problema do ego superior dela, que é o que rege, né, a nossa moralidade, que acaba sendo distorcido. Ela sabe o que é moralmente certo ou errado. E ela bota essa máscara, mas acaba sempre, de uma forma ou de outra, por baixo dos panos, fazendo o que é errado. É como se a bússola moral dessa pessoa fosse quebrada. Ela tem noção, ela sabe o que tem que fazer ou não fazer, e ainda assim ela faz. E quando faz, ela justifica, ela joga no outro, ela culpa o outro, ela projeta o mundo, no destino. Ela não rompe a bolha, sabe? Ela não sai da bolha e ela é muito centrada só nela mesma, é uma pessoa que só olha para o próprio umbigo. Ela não tem muita empatia, por isso que eu falei, ela não tem muita empatia com o problema dos outros, a dor dos outros. Ela é uma pessoa totalmente centrada em si mesma. Tá? A integralidade dela é com ela mesma. É sempre ela em primeiro, em segundo, em terceiro lugar, farinha pouca, meu pirão primeiro. É aquele tipo de pessoa que eu já falei uma vez que saiu aqui, tá? Se ela tiver que jogar a própria mãe no fogo para se safar, ela joga. Né? Por que eu dou o exemplo da mãe, que geralmente é a figura mais importante que uma pessoa tem na vida, em termos de afetivo, de referência. E é o tipo de pessoa que, se ele tiver que destruir a imagem da mãe para limpar a imagem dele, a barra dele ou dela, ele faz. Eu dei esse exemplo que esses dias saiu essa mesma energia. É o tipo de pessoa que ela não vai hesitar em dizer, ó, não acredite, não confie em nada do que a minha mãe diz para você, porque a minha mãe não é confiável, a minha mãe estragou todas as minhas relações, a minha mãe é uma fofoqueira. Mesmo que não seja real e não seja verdade, mas ela vai fazer isso que é para a pessoa não alertar você, para a pessoa não contar nada para você que você venha acreditar. Então, se ele ou ela tem que jogar alguém importante, entre aspas, afetivamente, como uma mãe no fogo para livrar a pele dele ou dela, faz. Porque é conveniente dos interesses dele ou dela, porque é uma pessoa totalmente voltada só para si.
tá? É uma pessoa aqui que ela precisa se libertar de tudo isso. E olha aqui de novo, ó, nessa carta parece muito o olho de Deus, né? A nebulosa lá do olho de Deus. Pois é, nada escapa do olhar divino. Essa pessoa, ela pode fingir a imagem que ela quiser, o personagem que ela quiser, botar a máscara que ela quiser. E pode até fazer todas as maldades, as porcarias, as nojeiradas que ela faz, tudo no oculto, no escondido. Mas a verdade, a luz, a clareza, a consciência, né, não escapa do olhar de Deus e cedo ou tarde aparece. Vem a luz do entendimento, vem à tona. Inclusive aqui, Frei Rogério está dizendo que muitas das pessoas que convivem com essa pessoa aí já estão enxergando quem de fato ele ou ela é, tá? Nessa imagem que ele ou ela criou. Mesmo que seja uma pessoa que não tenha muitas amizades, não tenha muito contato, mas as pessoas próximas já perceberam, tá? Que ela é o problema, é ela que estraga as relações. Porque a pessoa acha que todo mundo é burro, é idiota, que o véu de Maia nunca vai cair, nunca vai perceber, né? Por exemplo, lá no trabalho, né? Os colegas de trabalho, etc. Olha que a pessoa nunca dá certo num relacionamento com ninguém. E ela sempre conta uma história triste, ela justifica ou ela culpa o outro. É óbvio que chega um momento que todo mundo começa a juntar os pontos aqui e ali e começa a perceber que ela que é a culpada. Mesmo que ela conte uma história aqui e ali. Ninguém é bobo e fica cego a vida inteira. A verdade começa a surgir. A pessoa, uma começa a entrar em discordância aí com a outra e dizer, não, peraí. Todas as pessoas que essa pessoa arranja no relacionamento, todas são tóxicas. Todas traem, todas mentem, todas dão defeito. Só ele ou ela que não erra nunca. Só ele ou ela que é perfeito. Ele ou ela que é o azaradinho, coitado. Não, peraí, tem coisa errada. As pessoas começam a perceber. Porque ninguém consegue sustentar uma máscara assim a vida inteira. Chega uma hora que a máscara começa a descolar. Né? É aquele tipo de pessoa que todo mundo diz, mas por que não dá certo com ninguém, né? É tão bonzinho, tão boazinho, aos poucos as pessoas começam a juntar os pontos. Será que não desce a mamona no parceiro, na parceira, não é agressivo fisicamente? Será que não é uma pessoa que quando tá no relacionamento tá sempre traindo? Será que não é uma pessoa que quando tá nas relações trata mal o outro, é uma pessoa que é pão dura? Ou é uma pessoa que tem um vício disso, daquilo? Por que acontece sempre essa repetição, esse ciclo que repete, repete? As pessoas não são idiotas, né? As pessoas não são bestas. Chega um momento que as pessoas começam a ver a verdade, a ter consciência. O véu vai caindo e as pessoas vão percebendo. E automaticamente começam a se afastar, né? Ou começam a não dar mais crédito, né? É aquele parente, aquela parenta que já sabe como é que a pessoa é. Já não dá mais nem crédito. Ela chega dizendo, fui traído de novo, por isso que eu terminei a relação. A pessoa olha pra cara e diz, aham, sei. Não é bosta nenhuma daquilo. Ou a pessoa tá jogando o nome do outro, a honra da outra no lixo, que é para poder ter uma desculpa do porquê que perdeu, jogou fora ou desperdiçou na relação. Ou foi ele ou ela que aprontou, traiu e tá projetando no outro. Então o parente olha e já diz, sei bem como é que você é, eu te conheço, eu sei quem você é. E aí as pessoas só escutam, já nem dão crédito, já nem debate, já nem fala nada. Né? Porque as pessoas não têm saco aí de também estar aturando as problemáticas que a pessoa vive fazendo a mesma cagada. Ela quer o renascimento da relação, mas como eu disse, ela tem umas dúvidas aqui, se ela ainda conseguiria retornar, puxar você de volta para o ciclo e vocês recomeçarem, né? Se ia ser bom para os propósitos dele ou dela, se vocês ainda dariam certo, né? Ou se é melhor para ele ou para ela aí encerrar o ciclo com você e começar um novo sozinho, buscando uma outra situação. Tá? Ela tem plena consciência que vocês são opostos complementares, casamento divino. Que existe os 4 elementos, todos os elementos na mão para ser feliz e era feliz. Tá? Que poderia aqui realizar sonhos ou que realizou, estava realizando sonhos. Ela tem toda essa consciência. Mas ela pensa muito, será que vale a pena? Porque aí eu vou ter que mudar isso, isso e isso em mim. Eu vou ter que cortar esse ou esse padrão de repetição, essa ou essa conduta. Né? Será que se voltar para o ciclo aqui, vai ser como era antes, eu vou conseguir
exercer o controle, o domínio, a posição, a posse, tudo que eu tinha antes. Porque é uma pessoa aqui que se ela não tiver o controle da coisa, ela não quer. Tá? Se não for favorável pro benefício dele ou dela, aí ela não quer. Se tiver que mexer demais no que é dele ou dela, ela não quer. Aí ela prefere encerrar o ciclo e começar de novo. E ela vai viver a vida inteira, porque ela vive disso, tá? Encerra um ciclo, começa de novo. Encerra uma relação, pula pra outra, pipoca pra outra. Sabe? Vai pulando de galho em galho. Aí fica 1 mês com uma, 2 meses com outra, 5 meses com outra, 10 meses com outra. É assim. Aí retorna pra antiga. Sabe? Aí retorna pra uma ex, aí tenta de novo, aí mais 1 mês e 2 e não dá de novo e busca outra. É assim. Pulando de galho em galho, de pinto em pinto, de brejo em brejo. É essa pessoa. Tá? E nunca consegue concretizar nada de realização, de sucesso, de nada. Porque daí desfaz e refaz, desfaz e refaz. Tá? E vai passar a vida inteira assim. Como eu disse, é uma pessoa que se acha muito, é muito pavão. Tá? É uma pessoa que vive dentro desse mundinho, dessa bolha dela. Vai chegar um ponto aqui que só vai restar para essa pessoa, gente, ir pros puteiros da vida e pegar quenga no puteiro. Desculpa, mas é. Tá? Porque não vai conseguir mais se relacionar com ser humano nenhum. E se é menino, menina, vocês é só adaptar o que eu tô dizendo aqui. Por quê? Porque é uma pessoa, gente, que ela é tão egoísta, ela se acha tanto que ela não precisa mudar, que ela não precisa melhorar, que vai chegar um ponto que ela vai ficar ela com ela. Ela sozinha, ela com ela. E quando ela precisar das coisas carnais e sexuais, porque essa pessoa é muito movida por isso, ela vai optar por esse tipo de coisa. Tá? Ou de ficar no X-vídeo da vida, ou de ir aí na casa das primas. Tá? Porque aí ela tem controle, aí ela se satisfaz sem vínculo nenhum, aí ela não precisa ter preocupação com nada. Porque é uma pessoa extremamente egoísta, gente. Sabe? Ela não quer ter que ceder em nada, abrir mão de nada da natureza dela para se adaptar ao outro. E quanto mais tempo passar, mais velha ficar, pior. E aí é que ela não vai conseguir mais romper a bolha e se relacionar com ninguém. Sabe? De ter um relacionamento, uma troca afetiva real, verdadeira. É isso que a espiritualidade está me dizendo aqui. O que vai restar para essa pessoa é assim. É viver sozinho, morar sozinho, conviver consigo mesmo, de vez em quando catar uma pessoa aqui, uma pessoa ali aleatória, tá? Para as coisas carnais, né? Nem que para isso tenha que pagar, porque daí é mais fácil, eu pago, aí eu faço do jeito que eu quero, como eu quero, não tenho vínculo, pago, jogo dinheirinho ali e vou embora. Tá? É esse tipo de pessoa. Porque é uma pessoa extremamente egoísta que não quer a troca, não quer ter que ceder, não quer ter que se adaptar ao outro dentro de relacionamento. Né? É uma pessoa, como eu disse, mandona, controladora, hipócrita, tudo isso. Então como é que vai se adaptar a alguém, gente? Como é que vai conseguir se relacionar com outro ser humano? Quem é que vai aturar? Quem é que vai aturar os vícios, os excessos, as compulsões, o excesso de ira, de raiva, os descontrole? Quem? Quem vai suportar? Quem vai aturar? Ninguém. Só que ela acha que ela não tem que se moldar e melhorar em nada. É os outros que tem que se moldar e melhorar. Ó, de novo, tinha gente que tinha família, o 10 de ouros. Família, casamento, namoro, noivado, ou faziam planos de casar, de construir família. De novo, muitas dúvidas, tá, com relação a você. Se vai ou não vai atrás, tá com muitos ciúmes e quer retornar. De novo, casamento divino, opostos complementares, você era o quentinho, você era a luz, você era a verdadeira felicidade. Sem você, essa pessoa só tem alegrias momentâneas. Ou alegrias que vêm da carne, do sensorial, do biológico, né? Alegrias. Com você ela tinha verdadeira felicidade. Você era o verdadeiro e único amor dessa pessoa, que provavelmente vai carregar a vida inteira, mas é o tipo de pessoa que não sabe amar. Tinha gente aqui, ó, 10 de ouros com o sol, que inclusive podia ser que vocês tinham casa,
tinham fartura, prosperidade e abundância. Porque é um ás de ouros com o 10 de ouros. É o sol. Né? Existia aqui coisas sólidas que vocês estavam construindo. Sei lá, estavam comprando casa, terreno, ou faziam planos, adquirindo bens, construindo coisas materialmente. Não era só o amor, o sentimento. Tinha abundância material. Tinha patrimônio que tinha junto, ou estava construindo junto. Né? Era algo confiável. Era algo que vocês poderiam deixar legado, talvez para os filhos, esse tipo de coisa. Ou planejavam até aqui, né? Ter filhos. Estavam adquirindo coisas, não só a estrutura emocional como financeira. Era algo que era para ser duradouro, durabilidade. Tá? Era o desejo de se estabelecer. Ou para alguns, como eu disse, era o desejo de namorar, noivar, casar. Mas essa pessoa tem problemas, como eu disse, tá? Hereditários ou familiares. Ela já traz isso do seio familiar ou de uma outra vida. Tá? Ou de outras relações. E, de novo, é uma pessoa que ela consolida e daqui a pouco ela desmonta tudo. Até os bens materiais. Aí ela tem que se desfazer das coisas, né? Vender para dar a parte do outro. Ou ela fica capenga, ou ela fica com dívida. Porque aqui, ó, é dois naipes de ouros falando muito dos bens, do dinheiro. E aí, inicia e reinicia até no material. Tá? Aí ela tá, vou dar um exemplo do que tá mostrando aqui, tá? Aí ela tá morando com alguém, ela tem a famíliazinha que ela tá formando, tá tudo muito bonitinho. Aí ela atrai, ela apronta alguma coisa, ou ela abusa, é a cobra. Abusa de alguma forma do outro dentro da relação, seja o abuso financeiro, abuso da força, abuso emocional, abuso do amor, da gentileza, de tudo, abusa de tudo. Ou trai confiança, trai com adultério, trai com contatinho, trai com ex, trai com nova, né? Aí tá tudo muito bem, tudo sendo construído. Ela apronta, ela pisa na jaca, né? E aí ela desmonta tudo. Aí a pessoa, por exemplo, tava lá morando junto, aí pega e manda embora. Lá vai ele ter que alugar um novo lugar. Lá vai ele ter que comprar um novo lugar. É assim que essa pessoa vive. Por isso que ela não consegue. E ela é muito gananciosa, tá? De novo, orgulho, ego, vaidade. Ela pensa muito em riqueza, dinheiro, bens. É uma pessoa que se aproxima até nas amizades aqui com interesse, ó. Ela se aproxima de pessoas que podem ter status, que podem ter grana, ó. 6 de paus. Status, grana, honraria. Ela quer ser vista, ela quer ser paparicada, ela quer ser famosa. E ela acha que ela tem direito a tudo isso, tá? Que o mundo deve isso pra ela. Ela quer ser rica, ela quer ser famosa, ela quer ser próspera. Mesmo que lá na cartinha do santo, ela finja que ela é humilde, que ela não liga pra dinheiro, ela não liga pras coisas materiais, ela só quer o básico. Mentira. Ela quer ser rica, milionária, ter carro importado, ser podre de rico, ostentar. Sempre que ela pode, ela ostenta até o que ela não tem. Né? Aí tá lá com o carro correndo risco de busca e apreensão, a casa que mora é alugada, não é própria, mas tá postando, tá aparecendo, tá botando na internet, que é para mostrar todo status, bem-aventurança. Ou então tá se aparecendo com o que não é dela, né? Os bens eram seus, o patrimônio era o seu, a herança era sua, era tudo seu. E ele ou ela lá se aparecendo. Ou só tinha porque você ajudou a construir, você estava ajudando a construir, ele lá se aparecendo. Né? Com tudo. E ela é assim, ela quer estar perto de pessoas. Eu quero estar perto de pessoas bem-sucedidas, ricas, que moram bem, né? Bonitas. Eu não quero estar... Deus que me perdoe que tá aqui, tá, gente? Mas eu não quero estar perto de gente pobre, tá? É uma pessoa que ela despreza até parentes e familiares aqui, ó. Né? Porque meus parentes lá, fulano, ciclano, mora no muquifo, mora numa cabeça de porco, né? Tem vergonha, sim, vergonha, mas finge que não tem. Né? Eu não quero ter o mesmo destino, o mesmo futuro, morar numa cabeça de porco a vida inteira. Só que, gente, ter ambição é maravilhoso. É você querer melhorar, progredir, né? Dar uma vida melhor, às vezes até para familiares. Mas essa pessoa, ela tem essa coisa nojenta,
sabe? Do ego, do orgulho, da vaidade. É o tipo de pessoa que se ficar milionário, se for podre de rico, a gente gospe no mendigo na rua. Tá? E ela vai lá estender a mão pro mendigo e dar um pão se alguém estiver fotografando ou para alguém elogiar ela. Não que ela tá se importando verdadeiramente. Se ela faz, é só por isso. Sabe? Para dizer que ela é uma boa pessoa, botar a imagem de cidadão, cidadã de bem. Mas no fundo, ela quer mais é que se exploda. Tá? É raro ver uma pessoa que sai uma energia tão de ganância, tão de soberba. Tá? Ela acha que ela estando próxima de pessoas ricas, bem-sucedidas, bonitas, cheirosas, que moram bem, que comem bem, status e tudo mais, fama, que automaticamente ela vai respingar, vai cair da mesa do rico essas migalhas para ele ou para ela, e ela um dia vai ser também. Tá? Infelizmente essa pessoa tem esse defeito e ela finge que não tem, tá? Ela é o tipo de pessoa que ela finge uma humildade total. É uma pessoa aqui, gente, que ela quer retornar, que é o início, o reinício, que é uma segunda oportunidade, é uma pessoa muito impulsiva, tá? Ela reconhece tudo que você tem de valor. Sai aqui, ó, o 6 de paus do lado de vocês. Ela sabe reconhecer muito bem aqui todo o seu valor, tá? Ela reconhece aqui o quanto você botava ele para cima, jogava confete, o quanto você estimulava ele ou ela para ele crescer na vida, na carreira, o quanto você talvez até ajudou para progredir junto financeiramente, para vocês chegarem no triunfo, na vitória. Ela reconhece tudo isso, tá? Toda a satisfação que você dava, e é por isso que ela pensa em voltar. Só que ao mesmo tempo, ela sabe o trabalho que vai dar e o que ela teria que modificar nela. E quando ela pensa nisso, dá preguiça ou dá o egoísmo, ela pensa, então melhor eu seguir sozinho e conquistar tudo sozinho. Os meus objetivos. E aí, quem sabe um dia eu volto rico, famoso, bato na garupa do cavalo e digo, sobe benzinho, eu venci na vida, agora você vai me querer. Né? Aí eu não preciso mudar nada. Porque é uma pessoa aqui, gente, que eu não vou mentir pra vocês, ela acha, ou achou para alguns casos, porque você tinha uma casa, você tinha família, você estava bem, entre aspas, ou tinha uma situação estável ou confortável, ou até abastada para alguns, que você ia aceitar todos os abusos e ia ficar ali. Você não ia embora. Né? É aquele negócio, você está numa gaiola, mas é uma gaiola de ouro, então você não vai querer largar a gaiola de ouro. Você não vai querer largar a vida boa, o conforto, né? Mesmo você sofrendo abuso, mesmo você aturando traições, você ia ficar ali, né? Porque ele é uma pessoa assim, ele ou ela, né? Que se ele tiver aí, gente, que ser praticamente um garoto, uma garota de programa para ficar com o velho da lancha, velha da lancha porque tem grana, se vende. Então achou que talvez você nunca fosse embora, você nunca fosse separar, você nunca fosse romper o ciclo por causa de bens, de patrimônio, porque morava bem, né? Porque esse tipo de coisa. Porque ele ou ela é assim. Só que essa pessoa percebeu que não. Que você não ia ficar aturando aí abusos, você não ia ficar parado aí, você não ia ir contra seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que você acha certo, só porque morava bem, comia bem, ou tinha uma situação boa, tinha um carro bom, que gostava dele, que você ia se sujeitar. Que você ia trocar aí a sua paz pelo prato de lentilha, por meia dúzia de coisas materiais. E ele reconhece tudo que você fez de bom, tudo que você é de bom, tá? Gostaria de superar tudo aqui com você. Mas é uma pessoa que tem essa problemática. E aí ele fica muito na dúvida aqui, ó. Em cima do muro, aí não decide nada. Tá? Aqui é a rainha de ouros, é a rainha do alto valor. Então essa pessoa tem plena consciência. Inclusive, também é uma pessoa que sabe o quanto você botava a bola dele lá em cima, né? Você enchia o ego dessa pessoa lá na estratosfera, que ela já tem. Era você sempre validando, né? Como você é bonito, bonita, os feitos dele ou dela, as façanhas dele ou dela. É a pessoa que gosta de exibir as façanhas, gosta de exibir os feitos, é o 6 de paus. Olha como eu sou capaz de plantar bananeira, chupar cana e assoviar tudo ao mesmo tempo. Me olhe, me admire.
né? Me aplauda. Ele quer fãs, ela quer fãs, né? E para alguns aqui não bastava só ser você o fã, né? Tinha que botar outras pessoas aqui no meio, a contatinho, ex, e trair, né? Não basta o seu elogio, não basta o seu aplauso, não basta o seu bem-querer, né? Eu tenho que chamar a atenção do mundo, do universo, do sexo oposto, gente mordendo os beiços por mim, me validando, né? Seja gente nova, seja gente do passado. Eu quero impressionar os vizinhos, a minha família, né? Eu quero chegar de carrão importado e fazer bibi, que é para os vizinhos ver. É esse tipinho de ser humano. Para alguns aqui. Se é mulher, é só você adaptar. É aquela pessoa que quer estar lá com 500 plásticas na cara, 900 botox, que fica o dia inteiro na academia malhando, porque o corpo dela tem que ser perfeito, né? Enchendo lá o beiço, parece aquele beiço de espuma de sofá, né? É aquele tipo de pessoa, a vaidade pura, a superficialidade pura, né? De carro importado, bolsa de 200 mil reais, é esse tipo de pessoa para alguns. É só você adaptar o gênero, né? Eu prefiro lá, vou com o velho da lancha, que o velho da lancha tem mais possibilidade de me dar aí tudo que eu mereço, porque essa pessoa ela tem muito isso, eu mereço. Eu mereço. O mundo me deve isso, as pessoas me devem isso, o universo me deve isso. Né? Porque afinal de contas eu sou incrível, maravilhoso, maravilhosa. Eu mereço. As pessoas estão no mundo para me servir e o mundo me deve isso. Gente, que nojo. Então aqui, gente, é uma pessoa que ele é infeliz e faz os outros infelizes por ser assim. Quer retornar? Quer. Tem sentimento? Tem. Ama e não sabe amar. Outra coisa que essa pessoa tem é cheia de paranoia. É desconfiado, desconfiada. Talvez mede os outros pelo que ele já aprontou na vida. Né? Ou já levou galha em outras relações, aí projeta na pessoa. Tá? Porque é uma pessoa que tem medo aqui no Rei Travadão, ó, de ser abandonado, de ser traído, de ser rejeitado. Talvez tudo inconsciente. Né? E aí ela se auto-sabota. Antes que eu seja traído, eu traio. Se eu tô me apegando demais, e aí eu sinto que eu tô perdendo o controle, que eu tô na mão do outro, eu vou lá e traio. Né? Ou eu jogo fora, ou eu para mostrar que eu não dependo desse amor, desse sentimento, eu simplesmente encerro a relação. Se auto-sabota. Tá? Ele pensa ou ela pensa que em tomar decisões, mas agora essa pessoa tá vendo você também muito empoderado, empoderada. Inclusive aqui para alguns, gente, essa pessoa tá até pensando e projetando que é você que agora tá se achando muito. Tá achando você metido, metida, que é você que tá se achando. Né? Por quê? Porque você começou a se autovalorizar. Talvez o valor que ele ou ela não deu, que ele sabe que tem, mas não deu, com atitudes, talvez só dava com palavrinhas, mas na hora de provar com atitudes não provava, e agora está se incomodando porque você está com a autoestima boa, você está se amando, você está se cuidando, você está correndo atrás das suas coisas, né? Você está brilhando, você está indo bem na sua vida, na sua carreira, no seu trabalho, você está tendo reconhecimento das outras pessoas, né? Você está alegre de novo, você está ficando feliz de novo, você está socializando, você está de bem com a vida. E aí agora ele tá lá projetando em você, nossa, olha como ele ou ela tá se achando. Agora é você que tá se achando a última bolachinha do pacote. Eu disse, ele projeta nos outros aquilo que ele ou ela é. Deixa eu ver se tá stalkeando aí, porque já apareceu ali. Nos oráculos. Aqui é você consulente, se é menino é só adaptar. E nem precisava tirar outra porque é um Ás de espadas, tá? Tá stalkeando? Tá, e muito. Ó. Não preciso dizer nada. Vocês veem que eu tiro na frente de vocês. Tá stalkeando é o Pajem de Espadas, é o Stalker. Pajem de Espadas, Ás de Espadas. Tá? Provavelmente não tira o olho aí da sua vida, da sua rede social, ou perguntando para pessoas que podem dar alguma luz aí de como tá a sua vida. Tá? E eu não vou mentir para alguns aqui não, tá? Essa pessoa, para alguns casos, ela tem não só ciúmes de você com relação a outras pessoas aqui, chavecando, ó, novo rival,
tá? Tem ciúmes aí de você se encantar por uma outra pessoa, ou outra pessoa por você, ou tá ficando com outra pessoa? Tem ciúmes, tá? Até uma certa obsessão, mas aqui também é uma pessoa que ela tem inveja de você, do que você tá conquistando no trabalho, ou da sua finança, ou se você tá conquistando patrimônio, adquirindo coisas. Ah, comprei uma casa, comprei um carro. Ele tem inveja, ela tem inveja, ou você tem prosperidade, tem fartura. Mas, Alana, eu não tenho condição financeira boa. Pode ser que está invejando até a sua alegria, a sua autoestima. Como eu disse, está invejando que você está bem. Né? Você está bem, você está se curando, você está vivendo, você está de alto astral. E ele não queria ou não quer, tem inveja. Ou porque queria que você tivesse destruído, arrasado, arrastando corrente por ele. Ou porque gostaria que você não brilhasse, que você não fosse feliz, queria conseguir tirar sua paz, sua alegria, sua saúde, e não conseguiu, né? Tentou talvez apagar sua luz de todas as formas e não conseguiu, tá? Então tem inveja? Tem até uma certa raivinha, tá? A Frei Rogério tá dizendo aqui, não é para todo mundo, tá? Adaptem, para quem vai saber, que essa pessoa tinha inveja de coisas aqui até em você, tá? Por exemplo, se você ganhava mais que ele, ou você tinha mais reconhecimento no seu trabalho do que ele tem no dele, no dela. Até coisas bestas essa pessoa invejava você. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá? Tinha inveja aqui, por exemplo. Ah, tinha inveja até porque você tem um cabelo bonito. Mas a Lana era um homem que eu estava me relacionando, não era uma outra mulher. Pois é, mas para você ver como essa pessoa é invejosa. De repente, ele tinha inveja porque seu cabelo era bonito e ele queria ter um cabelo igual. Se é mulher, a mesma coisa. Sabe? A espiritualidade está falando de coisas até imbecis, pequenas, que essa pessoa tinha inveja de você. Ou, por exemplo, você é aquela pessoa alegre que já acorda de manhã, cantarolando, cantando, feliz. Tinha inveja de você ser assim. Porque ele não é assim, ela não é assim. Tá? Então, por exemplo, né, você acorda de manhã, tá de bem com a vida, a pessoa, ele tá feliz hoje. A pessoa te inveja, porque você é alegre, você é feliz, positiva. E tudo isso mascarado. Então, para alguns casos tem, e você vai saber o que era aí pontual e vai colocar nos comentários se você quiser. Né? Ah, ela realmente, a pessoa tinha inveja. Tinha inveja porque eu tenho facilidade para tal coisa e ele ou ela não tem. Tá? Tinha inveja porque eu colocava uma blusa azul e ficava bonito de blusa azul. Ele botava azul, ela botava azul e não ficava, não ressaltava nele ou nela. Tá? É uma pessoa invejosa, tá? Que inveja desde as pequenas coisas, físicas, materiais, até as emocionais, tudo. A sua alegria, né? Você ser positiva, a sua inteligência, a sua criatividade, as pessoas gostarem de você, as pessoas respeitarem você, terem reconhecimento. Tudo isso, gente, essa pessoa, para alguns casos, tinha inveja. Tá? Inveja mesmo. É como se essa pessoa, muitas vezes, quisesse ser o que você era em algumas coisas aqui. E não importa se é homem ou mulher, é só vocês adaptarem o que eu tô dizendo. Tá? Desde coisas mais bobas aqui, até isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Para vocês entenderem melhor. Por exemplo, você tem um olho azul, um olho verde, um olho bonito. Tá? E ele ou ela se acha bonito, ou até é uma pessoa bonita. Mas não tem o olho claro. E gostaria de ter o olho que você tem. Tá? Então é uma pessoa que ela tem inveja. Nossa, eu queria que esses seus olhos azuis, esses seus olhos verdes, fossem em mim, porque eu já sou lindo, linda, maravilhosa. Se eu tivesse um olho desse, eu era 100.000% perfeito. E isso é o que, gente? Inveja. É o parceiro que inveja o outro. A parceira que inveja o outro. Tá? Em pequenas coisas, em coisas bobas que passam batido. E muitas vezes a pessoa não percebe que é inveja. E essa pessoa, ela é muito invejosa dos outros também, não é só do parceiro, da parceira.
tá? Provavelmente, ó, é a pessoa que tem inveja de familiares, tem inveja de parentes, tem inveja dos vizinhos, tem inveja de colega de trabalho. Porque na cabeça dele ou dela, tem pessoas que não mereciam ter, e ele merece, né? Então, por exemplo, fulana que trabalha comigo, tem uma casa pica das galáxias, né? E aquela pessoa não merece ter aquela casa, quem merecia era eu. E aí, inveja, tá? É esse tipinho de pessoa. Meu irmão, minha irmã não merece ter isso e isso, aquela casa, aquele carro. Eu mereço ter, e não tem. Tem essas energias de ego, de soberba, de orgulho, de arrogância, de inveja. É uma pessoa, gente, escrota. É um ser humano tóxico para a grande maioria aqui. E pensa em voltar para você. Alguns, como eu disse, pensa, mas a dúvida é: vai ser bom para mim retornar? Porque eu retornando eu vou ter que mudar muita coisa, né? Vou ter que ceder, vou ter que mudar, me adaptar. Será que ainda consigo controlar como antes? Será que vai ser igual? Vai me beneficiar como beneficiava antes? Ou eu encerro o ciclo e parto para um novo e recomeço tudo de novo? Tá? É isso aqui. É esse cidadão, essa cidadã. E sabe muito bem da sua raridade, do seu valor. Olha aqui, ó, na diagonal. Tá? 6 de paus, você consulente no Ás de espadas, originalidade, aqui é a rainha do valor. Inclusive, para muitos, quem tem o toque de Midas ou tinha é você. É você que tudo que bota a mão prospera. Essa pessoa, inclusive, aqui tem inveja da sua sorte. Queria ter a sorte que você tem, porque muito aqui eu não vou mentir para vocês, tá? Se você é bem-sucedido, bem-sucedida no seu trabalho e na sua carreira, ou já foi, ou já é aposentado, e aí você conquistou coisas com fruto do trabalho, tá conquistando, essa pessoa aqui, na cabeça dele ou dela, ela inveja até você nisso, porque você teve sorte. Para muitos, ela desdenha, não foi capacidade, foi sorte. Você só tem o que você tem ou chegou onde chegou porque é sorte. Tá? Não é porque você mereceu, é sorte. Ou então, para alguns, é aquela arrogância. Tá? Você tem porque eu te ajudei. Então, por exemplo, aqui, se ele ou ela ajudou a você a fazer um curso, uma faculdade, uma profissionalização quando vocês estavam juntos, e a pessoa ajudou, e aí você foi lá, você se formou, você batalhou, você tem hoje a recompensa disso, na cabeça dele você só tem porque ele ajudou. Entendeu? Porque ele foi o responsável em ajudar, a empurrar para frente, a pagar, a dar uma dica. Então, ou é sorte ou é graças a mim. Para alguns, essa pessoa tem isso aqui. Né? Se você tinha uma vidinha boa, se hoje você tem um diploma, etc., ou tinha esse tipo de conforto, de coisa, é porque eu te dei, eu proporcionei, eu ajudei, eu fui o responsável ou foi sorte. É o que esse ser humano viu aqui. Raso, baixo, superficial, não é à toa que sai os diamonds lá. Tá? Tem. Aqui nós temos os signos de touro, virgem, leão, escorpião. Aqui. Temos gêmeos e leão. Temos muito elemento terra, tá? Então, touro, virgem, capricórnio. Touro, virgem, capricórnio. Temos muito elemento fogo. Áries, leão e sagitário. Câncer, sagitário. Gêmeos e leão, virgem. Touro e libra. Gêmeos e virgem. Touro, libra e gêmeos. Então aqui, gente, pelos naipes, Áries, Leão, Sagitário, Gêmeos, Libra e Aquário, Touro, Virgem, Capricórnio. Aqui temos os Erês, Cosme, Damião e Beige, Iori ou Iori, filhos de Oxum, filhos de Oxalá, Oxalá tá forte. Temos Oxumaré, Exu, Pombogira ou filhos de Bará. Deixa eu ver aqui, porque tem o Arcanjo Miguel. Temos filhos de Ogum, tem uma energia de Ogum aqui. Temos filhos de Ogum, de novo confirma Oxum. Touro, Libra e Áries. Deixa eu ver a lei. Não sinto tão forte, mas Arcanjo Miguel, temos Xangô. Temos filhos de Xangô. Aqui pra mim é neutra, mas é energia masculina. Temos filhos de Xangô. Temos filhos de Xangô. Responde sim, de novo, Oxum. Gêmeos e Virgem de novo.
Já saiu Ogum. O que mais temos aqui, Frei Rogério? Tá, Frei Rogério tá dizendo não saiu na mesa. Temos povo do Oriente, povo cigano. Ele destira mais uma. Ó, confirma Ogum de novo, tá? Como saiu o cachorro, deixa eu ver se tem o Mulu, Baluaê. Ó, confirma o Mulu e o Baluaê, Bará de novo, Exu de novo. Tá? Depois me contem o que bateu, o que não bateu, a quantas anda a situação. Não saia sem se inscrever, tá, gente? É importante você se inscrever. Ativa sininho, compartilha os vídeos, tá bom? Minha gratidão, muita paz e muita luz.